Graças e paz a todos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia, domingo, dia do Senhor, a paz de Cristo que excede todo entendimento, possa guardar o teu coração, a tua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu estive lendo hoje pela manhã o texto de Mateus capítulo 5, versículo 14, vai até o 16, e que diz assim, todos conhecem: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu fico pensando, meus irmãos, que a pandemia chegou e nos desestabilizou por completo em todas as áreas da nossa vida, emocionalmente, economicamente, religiosamente, espiritualmente falando, e foi um período e tem sido um período muito desgastante, muito triste. E fiquei pensando também que a igreja, ela tem uma responsabilidade de ser luz e de ser sal, que esse texto nos diz. Mas eu fiquei pensando como que a igreja, em meio à pandemia, ela pode, o que ela pode fazer pela sua cidade, o que ela pode fazer em benefício dos amigos, dos colegas, dos irmãos. E fiquei pensando como que ela poderia, nesse contexto, no contexto de pandemia, e nesse sentido ninguém pode ficar repetindo a história de que vivemos dias extremamente difíceis, até porque todos nós sabemos e muito bem disso, né? Na verdade, devido a essa doença, a Covid-19, a população brasileira tem sofrido os males dessa terrível doença. Infelizmente, somente no Brasil, mais de 350 mil pessoas faleceram devido ao coronavírus, o que traz sobre a igreja a responsabilidade de auxiliar e de socorrer o sofrido povo brasileiro. Dentro, então, desse contexto, eu fico pensando o que a nossa igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Pederneiras, poderia fazer pela nossa cidade em tempo de Covid. Eu elenquei aqui, tirando algumas ideias de um pastor amigo, 5 ideias que nós poderíamos elencar aqui e colocar em prática. Primeiro delas é o instrumento maior que nós temos e que a Bíblia nos ensina. Nós, como igreja, devemos orar por aqueles que vivem na cidade. Buscai a paz da cidade, diz o texto lá de Salmo. Nós precisamos buscar a paz da cidade, mas orar pela cidade. Não só orarmos pelos irmãos, pela igreja, mas orarmos pela cidade, pelas autoridades, pela prefeita, pelo vice-prefeito, pelos nossos vereadores, todos aqueles que militam na prefeitura, nas instituições ligadas à prefeitura, as ONGs, as instituições, as associações que podem ajudar nesse período de crise. Então, oração, meus irmãos, a igreja deve orar por aqueles que vivem na cidade. Segundo lugar, ela pode consolar os que sofrem e choram em virtude da dor, da doença e do luto. Em virtude da dor daqueles que pegam vírus, em virtude da dor daqueles que contraem a doença e em virtude daqueles que morrem pela doença. Então aí são 3 áreas que a igreja pode trabalhar o consolo, daqueles que choram, daqueles que sofrem em virtude da dor, em virtude da doença e também do luto. Nós somos uma igreja consoladora. Nós precisamos ser uma igreja consoladora, não só na oração, mas também na ação. E nesse tempo nós podemos ajudar muito num telefonema, numa chamada de vídeo, nos colocarmos à disposição das pessoas, orarmos
pela vida das pessoas nesse sentido. Terceiro lugar, nós podemos continuar a desenvolver ou até melhorarmos o nosso trabalho de socorrer com alimentos os desempregados. Isso é uma coisa que nós já fazemos, que nós podemos e devemos nos desafiarmos a nós mesmos a ajudar ainda mais. Se nós ajudarmos com R$10, vamos ajudar com 20. Se ajudarmos com 50, vamos ajudar com 100. Se comprávamos, que nem eu comprei essa semana, um pacote de arroz, um pacote de feijão, um café, um papel higiênico, não mais sei mais o que, vamos, quem sabe, dobrar. Para nós não tem faltado nada. E a gente tem que, nesse sentido, louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome dele, porque nada nos tem faltado. Então nós precisamos socorrer com alimento aquelas pessoas que estão desempregadas. Mas também, meus irmãos, vale realçar aqui que nós não devemos culpar e nem criticar nenhum dos lados. Quem pode, fica em casa. Agora, quem não pode, nós temos que orar por eles. Aquelas pessoas que precisam do emprego, precisam sair, precisam ir até a fábrica, até o escritório, etc. e tal. A única coisa que nós podemos orar é pedindo a proteção de Deus. Então, para aqueles que estão desempregados, nós precisamos levar o pão de cada dia para essas pessoas. Então, desafio o seu coração em nome de Jesus. Nós estamos na semana de recolhimento dos alimentos, que você faça isso em nome de Jesus. Quarto lugar, nós podemos como igreja, e isso não é uma realidade só ministerial ou pastoral, nós podemos aconselhar os desesperados, aliviando suas dores e angústias. Quem não está angustiado, desesperado, com a alma aflita nesse período, meus irmãos? Nós já estamos há mais de um ano vivendo essa realidade cruel. Então nós podemos aconselhar as pessoas que estão desesperadas. Nós podemos ligar, fazer uma chamada de vídeo. Às vezes eu vejo as pessoas postando tanta coisa, tanta mesquinharia no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e a gente não vê uma palavra de apoio, de carinho para essas pessoas. Eu tenho colocado uma campanha do CTPI, do reverendo Ricardo Agreste, todo dia uma oração por dia no sentido de consolar, de aconselhar os desamparados, os desesperados, para que a dor seja aliviada, para que a angústia seja tirada dos seus corações. Então vamos usar as mídias sociais mais com o sentido de aliviar as dores, a angústia de quem vive esse período sem esperança e sem expectativa. Em último lugar, e principalmente, vamos dizer assim, a igreja pode anunciar Cristo, seu evangelho, como resposta às indagações daquele que sofre. Então o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nesse sentido nós podemos fazer o quê? Nós podemos anunciar a Cristo, como aquele que salva, como aquele que se deu, que se doou, como aquele que tem todo o poder no céu e na terra, para que o nome dele seja glorificado. Então, as devocionais que eu, o Éder, o Plínio, temos passado, as músicas que o coral passou na Páscoa, as palavras, os cânticos do Plínio, do presbítero Diógenes, e tudo aquilo que edifica, nós devemos passar para as pessoas que não são crentes, nossos familiares, nossos amigos, colegas. Eu passo para todas as mensagens nossas, eu passo para, em média, 500 pessoas por dia. É um trabalhão que dá, porque tem que mandar de 5 em 5, não é fácil. Às vezes eu fico 1 hora e 15 naquela labuta de gravar, de descer o vídeo no YouTube, que o Éder faz isso para mim, a Débora fez um bom tempo, e depois trazer isso para os grupos de WhatsApp, que abrange muito mais gente, e mando para todos os meus amigos, familiares, todos aqueles que precisam do consolo, de terem respostas bíblicas para suas indagações, principalmente em referente ao sofrimento. Então eu queria convidar você, queria desafiar o seu coração
a seguir esses 5 desafios aqui, para que você seja abençoado e abençoador. A igreja pode orar por aqueles que vivem na cidade, a igreja pode consolar os que sofrem e choram em virtude da dor, da doença e do luto, ela pode socorrer os desesperados, aliviando-os de suas dores e angústias, ela pode socorrer com alimentos os desempregados, e, em último lugar, ela pode anunciar a Cristo e o seu evangelho como resposta às indagações daqueles que sofrem nesse período, com falta de alimentação, com falta de alimentação para o corpo, para a alma, para o seu espírito. Então eu queria desafiar o seu coração para que você fizesse isso em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero desafiar a nossa igreja nesse domingo, dia do Senhor, para que cada um ouvindo essa pequena devocional, Pai, possa, em nome de Jesus, ajudar o próximo, Pai. Nesse período agora, nós precisamos ser mais empáticos, nós precisamos abraçar o outro sem tocar nas pessoas, mas orando, ajudando com alimento, fazendo tudo aquilo que nós podemos fazer, socorrendo as pessoas da dor, da doença, do luto, aconselhar aqueles que estão desesperados por causa desse momento de dor e angústia e pregarmos o evangelho. Deus vai nos colocar no nosso coração a melhor maneira de pregarmos o evangelho, a melhor maneira de sermos sal e luz. Essa é a nossa oração nessa tarde e noite, pedindo que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vocês, irmãos e irmãs, e sobre toda a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Sinta-se desafiado, irmãos, à obra. Eu e você, igreja presente.